Alô, alô, teste, testando som, parece que tá tudo ok. Então vamos lá. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar, então vai ser um pouco esquisito, mas vamos lá. Eu quero fazer um vídeo resposta, na verdade não é bem um vídeo resposta, mas é uma tentativa de trazer algo para esse debate, a partir de um vídeo do Eribaldo Maia, que eu admiro muito. Acho que o Eribaldo tem trazido uma perspectiva muito interessante para o campo da esquerda, assim, na perspectiva de trazer novas reflexões, sabe? Tipo, reflexões não necessariamente novas, mas a partir de um outro eixo do que a galera tem feito, principalmente sobre arte, né? Que é o que eu quero falar hoje. Então vamos lá, o vídeo que eu quero falar sobre, né? Eu não vou fazer um react, nada do tipo. Eu vou comentar alguns pontos que eu queria complementar pro debate, assim. E o vídeo é o Cinema e Política, que tipo de filme político eu gosto. É um vídeo que ele fez falando sobre cinema político e tal, que dialoga bastante com vários vídeos que têm saído ultimamente, principalmente da esquerda, assim, sobre cinema, né? Sobre essa questão da política no cinema, ou do cinema político. E eu acho que é uma linha bem interessante, concordo com quase tudo no vídeo, assim, acho que ele tá trazendo uma perspectiva boa. Mas eu queria trazer alguns pontos, talvez deslocar um pouco a conversa para outro local para ampliar mesmo esse debate, né? Então eu meio que tô gravando isso aqui porque eu tô querendo, né, como algumas pessoas que me seguem aí sabem, eu tô querendo fazer um curso, então eu preciso estar mais acostumado a falar com a câmera, até talvez fazer mais vídeos explicativos, assim. E eu também queria dialogar há um tempo já com o Eribaldo, assim, uma pessoa que eu já conversei uma vez ou outra e gosto muito do conteúdo, então acho que eu tenho coisa para contribuir, tem uma conversa que pode acontecer e eu tô gravando meio que por esses dois motivos, assim, e enfim, vamos ver como é que vai ficar. Então eu queria elencar alguns pontos. Eu acho que isso é um tópico muito recorrente para mim. Eu sinto que a maioria dos comunicadores, né, que falam sobre cinema, principalmente da esquerda, mas não só, eles trazem a questão da narrativa do filme, né? Do conteúdo do filme. Uma espécie de... o que o filme quer dizer. E, tipo assim, de uma forma ou de outra, eu sinto que a gente pode ir um pouco além desse debate, né? Não quer dizer que esse debate seja ruim ou coisa do tipo. Eu acho que é uma perspectiva de análise de filmes, de entender filmes, tipo assim, de experimentar os filmes. Pra ficar claro também, uma coisa que eu teria que ter falado no início, mas enfim. É meu primeiro vídeo, então tá aí bem experimental. Não tem roteiro, não tem nada, tenho só alguns pontos aqui que eu elenquei. Mas basicamente, tipo assim, da onde eu falo, né? Eu sou um diretor de cinema, sou formado em cinema, não me considero um acadêmico, apesar de já ter escrito uma coisa ou outra, mas não sigo a carreira acadêmica, né? Eu falo do lugar do artista mesmo, tipo, como diretor, como cineasta, e também não falo a partir da crítica, enfim, não tenho muita vivência nesse campo também, nenhum campo que me interessa tanto, mas eu quero tocar nesses pontos a partir da minha visão da arte enquanto criador, né? Bom, então vou me concentrar aqui nos pontos. Quero falar de 4 pontos. Primeiro é sobre analisar filmes a partir do seu discurso, do conteúdo, o que eu chamo às vezes de fazer uma análise histórica ou sociológica, né, política do filme, e não fazer uma análise artística do filme. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. O segundo ponto é falar um pouco sobre o realismo soviético. Eu concordo com várias coisas que o Eribaldo trouxe. Eu queria acrescentar algumas coisas que eu acho que pode ser interessante para reflexão. Como eu já disse, eu não sou nenhum tipo de especialista, mas a minha visão mesmo é tipo assim, de criador. E estudo um pouco, né? Conheço um pouco de filme, claro, mas queria trazer um pouco dessa perspectiva, assim, mais de como eu enxergo a arte. Algumas hipóteses que eu vou levantar, eu acho que elas cabem ser verificadas ainda, né? Enfim, não são coisas que eu verifiquei ou necessariamente eu estudei isso, né, e tirei elas, enfim. São hipóteses mesmo. Terceiro ponto, eu quero falar um pouco do Kleber, assim, e de alguns filmes que o Eribaldo citou, um pouco a minha visão sobre eles. O quarto ponto é um pouco sobre, tipo assim, como que a gente entende
gostar ou não do filme, né? E esse debate, tipo assim, talvez você não precise dizer que gosta ou não dos filmes, enfim, isso, sem querer te viajar muito, eu quero pensar um pouco sobre isso. Então vamos começando por esse. Eu acho que assim, a gente tem, né, muito essa ideia do tipo, pô, eu gostei do filme. O que você achou desse filme? E aí a sua resposta, não, eu gostei ou não gostei. A gente tem sempre essa conversa. Eu acho que isso é interessante, assim, tipo, uma conversa com seus amigos e tal. E até uma conversa, tipo, mais embasada e tal. Porém, eu fico me perguntando se isso é uma coisa que a gente realmente precisa, assim, sabe? Eu sinto que essa opinião, a gente sente uma certa necessidade, né? Eu acho que os espectadores, no geral, né, no mundo que a gente vive, no momento que a gente vive também, a gente isso é um pouco tá no status quo, assim, que tá no senso comum, né? Tipo, esse ímpeto de você colocar as coisas numa caixa, né? Tipo assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. É meio que, tipo, a minha personalidade. A minha personalidade é gostar de filmes de terror e tal. Eu, por outro lado, gosto de filmes X ou Y. E, tipo assim, eu acho que a gente perde um pouco da experiência, né? De assistir filmes quando a gente tá muito preso a isso. E eu acho que é importante a gente gostar de ver filmes. Tipo assim, pode parecer um pouco bobo, mas eu sinto que muita gente que trabalha com na crítica, principalmente, assim, tipo, as pessoas parece que não gostam dos filmes, tá ligado? Eles estão sempre não gostam de ver filmes, não gostam de descobrir coisas novas. É sempre uma questão muito do que é o bom ou que não é bom. O que eu quero dizer com essa questão do gostar ou não gostar é porque tem certos filmes que a gente assiste e acho que todo mundo passou por isso já e você não consegue muito dizer se você gosta ou não. Tipo assim, de imediato, sabe? E talvez isso seja bom, porque na minha visão, a função da arte não necessariamente é você... Acho que isso seria óbvio pra todo mundo, né? Mas assim, um filme não é pra entrar... O filme não existe pra entrar nos seus 4 favoritos do Letterboxd, tá ligado? Então assim, você assiste ele e eu acho que o importante é uma espécie de diálogo, né? Não dá pra chamar de diálogo, mas uma espécie de diálogo, de conexão que existe entre você e a obra ali, sabe? Isso às vezes pode durar meses, às vezes pode durar anos, entendeu? Você pode ficar nessa conversa com o filme e que dá pra se estender também com essa conversa com o realizador, enfim, por muito tempo. E às vezes pode ser muito rápido também. Às vezes você não gosta de um filme quando você viu, passa 3 dias, passa uma semana e você, tipo, não consegue parar de pensar naquele filme, enfim. Eu sinto que é mais por aí um caminho que me interessa mais, né? Quando eu tô pensando assim na arte, né? Menos sobre, tipo assim, ter uma lista do que eu gosto e que eu não gosto, né? Tipo, uma questão, um adereço de personalidade. E mais numa parada, tipo assim, claro, né? Que todo mundo, evidentemente, gosta e não gosta de coisas, mas... quando a gente vai falar sobre, às vezes a gente não precisa estar tanto nesse lugar, eu penso assim. E se for pra goste das coisas, sabe? Tipo assim, assista o filme, goste dos filmes, queira gostar dos filmes. Eu acho que isso é muito importante. Porque é como se você entrasse numa conversa não querendo falar com a pessoa, sabe? Tipo, a chance daquela conversa ser uma merda é grande. É uma perspectiva um pouco blasé, talvez, enfim. E blasé é muito chato. Então é isso, assim, eu acho que gostar dos filmes é importante. Tem uma piada lá, né, do Letterboxd, enfim, até o Hulk Cinéfilo popularizou bastante, que é a curva do Letterboxd, e assim, tem gente que realmente assiste mais filmes que dá 1 estrela do que 5. Isso é uma coisa que eu sempre não entendi, assim, porque, sei lá, você tá fazendo alguma coisa errada, tá ligado? A maior parte dos filmes que você vê, você tá... que você não gosta deles, então, assim... Ou você acha tudo muito mediano, sabe? Tipo, sei lá. Vai assistir outras coisas, talvez, então. Mas é isso, eu não quero muito entrar nesse assunto de gosto, não, porque esse é um assunto complexo. Mas só trazer um adendo sobre essa questão de você já ter um pouco... filmes que você gosta, sabe? É uma coisa que eu senti que o Eribaldo falou em algum momento, eu fiquei falando... Queria falar com ele assim, pô, Eribaldo, tira isso aí, tá ligado? Vai ver os filmes, pode estar te prendendo a conhecer outras coisas. Mas essa parte é, enfim... É só uma opinião minha mesmo. Eu acho que compartilhar uma maneira como eu experiencio, né, a arte no geral. E isso não significa que eu não tenha opiniões fortes, enfim, que eu não gosto ou desgosto de coisas. Eu acho que eu faço bastante isso. Mas acho que é importante, na verdade, fazer isso, você dizer o que você gosta e o que você não gosta. Mas principalmente
acho que para analisar a arte, talvez isso não seja o principal foco, sabe? De talvez começar daí não seja tão interessante. Eu sei que o Eribaldo não fez isso no vídeo dele, ele só quis também compartilhar a opinião dele com o público dele, e eu acho muito maneiro, gostei de saber, inclusive, sendo o público dele. Mas é isso, só quis trazer isso, enfim, porque eu tô fazendo esse vídeo aí que eu nem sei muito porquê, né? Mas vamos lá. Então eu vou pro outro ponto agora, que é sobre o realismo soviético. Acho que eu vou conseguir falar dele melhor, assim. Eu sinto que, principalmente na esquerda, mas de uma maneira geral, se atribui muita coisa ao realismo soviético que eu não sei se dá pra atribuir, assim. E eu acho que ele é um pouco mal compreendido. Eu acho que dá pra colocar assim. Eu vou falar um pouco da obra que eu conheço mais, né, que é a obra do Eisenstein e tal, de já ter lido alguns livros e assistir vários filmes, né. Eu acho que o ponto central, assim, sobre essa questão que eu queria trazer sobre o realismo soviético, é que às vezes me parece que a gente está criticando o realismo soviético, só que a gente está criticando o realismo contemporâneo. O que eu quero dizer com isso? Eu sinto que tem várias coisas que o realismo soviético trouxe, e eu sinto que ele é um pouco mal compreendido, né? Até por uma questão de estar muito distante mesmo, sabe? Tipo, no tempo. Não é nem por uma questão, tipo, mal compreendido academicamente, não. Eu tô falando no senso comum, assim, né? Da conversa sobre cinema e tal. E eu acho que existem vários, né, tipos de realismos, vários realismos, né, na história da arte, na história do cinema principalmente. E eu acho que ao longo do século XX, eu sinto que tem outros movimentos ou outras estéticas que dialogam mais com a estética contemporânea do que o realismo soviético. O que eu quero dizer é, eu não sei se algum desses filmes que a gente não gosta, e eu não gosto de vários mesmo, eu tenho vários problemas assim com um tipo de realismo, né? Ou dessa estética, né? Realista usada, ou naturalista, dá pra dizer assim também. Principalmente como é utilizada de uma maneira contemporânea, no cinema contemporâneo. Mas é isso, eu sinto que bebe de outro lugar, não bebe diretamente do realismo soviético, sabe? Seria, por exemplo, como eu dizia, talvez um pouco anacrônico, talvez eu sinta isso, sabe? Seria como dizer que, por exemplo, o Nosferatu agora do Eggers é uma continuidade do expressionismo alemão, sabe? Engraçado, porque isso é uma coisa que o Eggers me parece, né? Que ele quer fazer o público acreditar, né? Ele quer vender isso como o marketing do filme e tal. Só que entre o expressionismo alemão e o Nosferatu agora, de 2025, tem muita coisa, né? E essas coisas estão no filme do Eggers, sabe? Tipo, ele não tá passando despercebido, então... Não é como se a influência do expressionismo alemão, e eu até questionaria, por exemplo, no Nosferatu, de fato, onde está essa influência, enfim. Ela não está ali colocada diretamente, né? Ela tá, tipo... Ela vem de outros lugares. Basicamente, o que eu quero dizer é que, por exemplo, o Nosferatu do Eggers está dialogando com outras estéticas mais contemporâneas, mais modernas. A maior parte do filme, ao meu ver, está dialogando com isso do que, de fato, com o expressionismo alemão. E eu sinto que vários filmes contemporâneos têm isso, sabe? Por exemplo, eu sinto que tem uma estética do realismo ali, do cinema moderno, que eu poderia citar 3 coisas, assim, talvez o cinema moderno ali francês, né? Da Nouvelle Vague dá pra dizer, mas principalmente pós-Nouvelle Vague. Eu penso bastante assim nos filmes do Maurice Pialat, e como esses filmes meio que marcaram a estética do cinema europeu, né? E consecutivamente esse cinema que se chama aí cinema de festival e tal, eu sinto que até hoje você tem resquícios disso nos filmes, né? Como resquícios que eu quero dizer, tipo assim, entendendo isso como um bom filme, tipo, e são filmes incríveis, mas enfim, essa tipo é boa arte, é a arte que dá prêmios, né? Vamos falar assim. E os artistas ficam dialogando com essa arte, né? Às vezes é uma coisa que se esgota, às vezes é algo que, enfim, tem muito a dizer ainda. Mas eu, por exemplo, não tô nem entrando nesses méritos, tô só querendo elencar onde eu vejo que tem talvez influências mais pertinentes a respeito do realismo contemporâneo, né, cinematográfico, do que diretamente no realismo soviético, sabe? Então eu acho que tem esse cinema francês, pós-Nouvelle Vague. Eu acho que tem um cinema europeu no geral, dos anos 90, dos anos 2000 também. Acho que dá pra gente pensar no cinema de fluxo também, que, enfim, não dá pra colocar como um realista, né? Mas tem um flerte ali com isso. Você não tem um realismo na representação, né? Eu acho que
esse é um diálogo extenso aí que eu não quero entrar. Talvez um outro vídeo. Enfim, se eu gravar um outro vídeo depois desse. Mas o que eu penso é, eu sinto que talvez colocar essas coisas na carga do realismo soviético não seja tão interessante assim. Eu sinto até que algumas coisas que o realismo soviético trouxe foram desvirtuadas em muitas aspas do contexto original, né? Foram ressignificadas até por uma perspectiva da direita, sabe? De uma perspectiva conservadora e tal. Nisso eu queria trazer uma ideia que o Eisenstein tem, que eu admiro muito, assim. Eu acho que Eisenstein é um dos grandes gênios do início do cinema, assim, desse primeiro arco do cinema, né? Do cinema clássico, a gente pode dizer. Ele tinha uma ideia, né? E eu acho que o cinema soviético tem muito isso. Que se ficou entendido muito como realismo, mas não necessariamente, sabe? Tipo, o filme revolucionário, né? O filme político, não necessariamente era um filme realista, né? Eu acho que o Eribaldo faz isso muito bem. Ele não tá falando essas coisas, sabe? Ele faz ali um parênteses, principalmente para tratar dos filmes da época do Stalin e tal. Mas, no geral, eu acho que é importante colocar que um pouco essa ideia original, eu acho, assim, né? Que o Eisenstein traz, que é os filmes revolucionários para ele, né? Tipo, essa arte revolucionária, né? Não era necessariamente um filme que ia te explicar que você é explorado e no final dizer quem te explora e o que você tem que fazer. Era justamente pensando numa perspectiva estética, como que você consegue, através dos mecanismos do filme, sabe, das ferramentas que o artista, né, que o cineasta tem à disposição. E esses são os assuntos que me interessam. Acho que esse é um pouco o tema desse vídeo, né, pensar essas ferramentas, como que isso acontece, sabe? Então, era uma perspectiva de usar essas ferramentas para fazer com que o espectador saísse do filme com vontade de fazer algo. Tem uma passagem, depois eu vou pesquisar, enfim, para embasar isso um pouco melhor. Mas enfim, o Eisenstein fala eu acho que é na forma do filme. Eu nem lembro se é nesse livro, na verdade. Eu acho que isso, se eu for por esse caminho de citar referência, eu acho que vai ficar uma merda o vídeo. Talvez já esteja uma merda, mas enfim. Porém, uma ideia que ele traz muito é essa questão de, tipo assim, principalmente porque ele pensa muito a montagem, né? Então, quando você combina dois planos, né, você gera um terceiro significado. Isso é uma coisa mais famosa, assim, que ele fala, né? É do conhecimento de muita gente, assim, que estuda cinema, mesmo de uma forma mais casual, que é essa ideia da montagem, né, que o Eisenstein traz muito. Um plano, né, um plano teria um significado, um outro plano teria um significado, e quando você junta os dois, né, esses dois quadros, ele gera um terceiro significado. Isso ele falava que é um pouco da magia do cinema, né, a montagem e tal. Ele nunca usou a palavra magia, né, mas enfim. Talvez a ciência do cinema. Mas... Só que o que eu acho que é muito interessante, que eu não vejo muito ser falado, né, e tá muito presente na obra dele, é o que fazer com esse terceiro sentido, né, esse sentido, essa síntese, né. E pra ele, tipo assim, o cinema revolucionário era o cinema que colocaria o espectador, a partir dessa síntese, a fazer algo, sabe. Ele não ia dizer necessariamente o que é que você tem que fazer, mas você ia sair com um sentimento de que você tem que fazer algo, sabe. É como se você terminasse o filme com uma espécie de... Porque assim, isso é uma questão clássica dos filmes, né? Só dando um adendo, você pode terminar um filme triste, você pode terminar um filme feliz. Isso é um processo que os artistas, né, os cineastas conhecem muito bem, ou tem que conhecer, né? É o nosso trabalho, né? É como que a gente causa essas sensações, né? Só que a gente tá falando no geral, assim, tristeza e felicidade, são sentimentos bem simples, né? Não que sejam fáceis de fazer, mas é isso, assim, são sentimentos simples. Eu acho que os artistas, né, eu pelo menos enquanto cineasta, tenho muito interesse também em como complexificar isso, ou como complexificaram isso já, né? Entender esses processos. Que é isso, como que você faz a pessoa sair do filme com um sentimento tão específico, sabe? Porque uma coisa que eu tenho que falar também, que é muito importante para esse debate, é que pra mim a arte é objetiva, né? Enfim, é claro que a gente tá trabalhando com um subjetivo, mas objetivamente você consegue criar coisas nesse diálogo entre o filme e o espectador. Porque são várias camadas, né? Tipo, você tem a criação, né? Que dá pra colocar como, tipo assim,
se atribui muito também somente ao diretor, mas isso nem é preciso, né, enfim. Mas você tem todo mundo que criou o filme e o que elas colocam nesse filme enquanto essa espécie de diálogo, o filme em si e depois a relação do espectador assistindo esse filme e o que se cria nisso, sabe? Então esse sentido que se cria no momento que o espectador está assistindo o filme, ele é uma coisa de certa forma objetiva, sabe? Não é uma ciência exata, não é uma matemática. Não vou colocar, se eu botar esse plano mais esse plano vai dar aquele resultado, tá ligado? Não funciona assim, não é uma ciência exata, porém, existe uma lógica e uma objetividade nisso. A gente consegue sim causar emoções, causar sensações, causar sentimentos, transpor signos, né? Pra mim é isso que eu vou usar a palavra magia, assim, mas eu acho que isso tá um pouco na magia do cinema, ou pensando como o Eisenstein tá um pouco na ciência do cinema, né? E da arte como um todo. E é um pouco esse o meu ponto no geral, né? Eu gostaria de estar trazendo essa reflexão sobre a arte de uma maneira mais frequente. Então é isso, mas me perdi um pouco aqui, mas voltando ao ponto, o objetivo dele era criar esse momento final no espectador, sabe? Então, isso está muito presente, né, ali no cerne, né, do cinema soviético, que é você fazer com que a sua audiência, e isso para ele tem um uso revolucionário, né? Que seria fazer com que a sua audiência termine o que ela assistiu com vontade de fazer alguma coisa. O que é essa coisa? O filme não vai dizer. Essa coisa, o espectador ia encontrar na militância, no partido organizado, encontrar fora do filme, sabe? O Eisenstein entendia o filme dentro de uma rede, né? A arte dentro de uma rede revolucionária, né? Não enquanto peça sozinha revolucionária, sabe? Tipo, o filme não teria força sozinho. Se você não tivesse, por exemplo, um partido ou, né, partidos organizando esse sentimento que o filme vai criar. Então, isso é uma questão muito interessante que eu acho que é pouco falada, assim. E eu tô falando isso tudo, né? Eu queria mais falar sobre essa questão do Eisenstein, mas para voltar e fechar no ponto, eu acho que tem várias questões que a gente coloca no realismo soviético, mas a gente não são do realismo soviético, são do realismo contemporâneo. Eu acho que é importante a gente fazer essa crítica, colocar essa crítica no lugar certo. Não porque eu não posso criticar o realismo soviético, você pode criticar, óbvio. Mas, desse sentido, a gente às vezes perde um pouco a chance de criticar o realismo contemporâneo, que, ao meu ver, está colocado em alguns lugares que, em algumas tradições muito mais modernas, né? Talvez a gente tenha que discutir essas tradições, sabe? A outra coisa que eu queria falar é sobre os filmes do Kleber, assim. Eu acho que o Garibaldi, ele tem, por estar lá no mesmo estado que o Kleber, enfim. Com certeza ele percebe dinâmicas, né, de classe, de cultura locais que eu acho que fogem pra mim um pouco. Mas o que eu queria dizer é que, tipo assim, eu não amo os filmes do Kleber também, não sou tipo assim, não é meu diretor preferido ou coisa do tipo. Inclusive no meu TCC eu critiquei algumas... Ensaiei criticar, né? Na verdade eu não consegui chegar a criticar, mas ensaiei refletir sobre algumas escolhas estéticas que ele faz, enfim, que eu acho que estão bem alinhadas com o que o Eribaldo fala, enfim, eu concordo bastante com a crítica. Eu só queria colocar um outro elemento, que é... O Eribaldo cita, por exemplo, Que Horas Ela Volta, e... eu sinto que esses filmes não... Eu acho que os filmes do Kleber, né, e Que Horas Ela Volta não estão tão distantes. Por exemplo, os primeiros longas do Kleber, né, principalmente ele centralizado no som ao redor, eu acho que eles estão muito de acordo com uma estética que foi muito praticada, assim, no cinema contemporâneo brasileiro. Isso é uma coisa que eu percebi, eu tento escrever sobre isso também há um tempo, mas não consegui. Mas que é uma espécie de estética... fantasmagórica ali da sugestão, tem um pouco a ver com os filmes do Apichatpong, por exemplo. Eu não vou ficar aqui tentando colocar isso porque eu sei que precisaria de... Enfim, vou acabar falando coisas que eu não quero, porque precisaria de mais calma para elaborar isso, principalmente com as referências, enfim. Mas fato é que eu acho que é importante trazer essa perspectiva, porque eu sinto que esses filmes não estão tão separados, sabe? Em processos estéticos. Um pouco diferentes aqui, um pouco diferentes ali, mas no geral, eu sinto que
tem toda uma geração ali do início dos anos 2010, final dos anos 2000, início dos anos 2010, que estavam, de artistas, né, brasileiros, cineastas brasileiros, estavam dialogando com essa estética. E o Que Horas Ela Volta é até um pouco no final já, eu sinto, desse momento. E eu acho que é interessante perceber, isso que eu queria trazer, assim. Eu sinto que o Kleber, ele tá num... Se você pegar, tipo assim, um pouco a trajetória dele, né? Primeiro eu queria só fazer vou fazer um adendo. Eu não gosto muito dessa palavra pretencioso, sabe? Tipo, eu acho que ela geralmente não quer dizer muita coisa. É meio que, tipo assim, o pretencioso fica um pouco, tipo, o que você acha pretencioso, sabe? As outras pessoas talvez não achem, enfim. Então, isso é só um adendo, né? Que eu queria colocar sobre a palavra, assim. E eu até acho que sim, o cinema, a arte como um todo tem que ser pretenciosa. Eu não acho que esse é o problema dos filmes do Kleber, por exemplo. Então, só queria colocar esse adendo. Mas enfim, voltando a falar do cinema dele como um todo, eu acho que dá pra colocar uma linha, né? Onde ele tá se distanciando de uma estética. Tipo, eu acho que a estética do Som ao Redor, do Que Horas Ela Volta, essa estética sóbria, realista, que tenta sugerir as coisas e não dizer. E isso é uma questão interessante, porque, tipo assim, quando a gente não tá analisando os filmes a partir do discurso, você consegue enxergar um monte de ferramentas, um monte de processos estéticos, né? Você se debruça a pensar isso, que quando você tá analisando só o discurso, eles não existem, sabe? Eles ficam muito apagados em terceiro plano. Então, é isso, tipo assim, tem um filme que fala mais diretamente sobre uma coisa e um filme que fala menos diretamente sobre uma coisa. Porém, esses dois filmes podem fazer a mesma coisa com processos muito similares, processos estéticos, né? Que eu acho que é esse o caso do Que Horas Ela Volta e ali o Som ao Redor, e até Aquarius um pouco também. Talvez Aquarius seja... Se eu fosse, tipo assim, pensar essa estética, talvez eu colocaria ali Aquarius como a morte dessa estética, sabe? Tipo, o fim, o ápice, né? E depois e também o esgotamento total dessa estética, né? No cinema brasileiro. Até hoje se tem, mas eu acho que, enfim. O Kleber, por exemplo, acho que depois do Aquarius rumou para outro lado. Um pouco também, né? Rumou um pouco para outro lado. Mas enfim, eu acho que isso é uma questão interessante, pensar que você pode dizer mais ou dizer menos, ser mais direto, ser menos direto, só que os processos estéticos são muito similares. Como você pode dizer menos de uma forma, você pode dizer menos de outra forma. Então, seria muito interessante a gente trazer isso mais frequentemente para o debate, sabe? Como que os artistas articulam o que eles estão criando, sabe? Não necessariamente dar uma resposta ao que você viu que foi criado. Não sei se dá muito pra dizer assim, mas seria uma espécie, tipo assim, da forma como eu enxergo a arte, talvez, se a gente fosse imaginar que fosse uma conversa, né, o filme talvez fosse as palavras, assim. Só que não são palavras inteligíveis, né, no sentido de... Não é uma frase, né, como uma oração construída necessariamente. Pode ser também. Mas o ponto é que nessa perspectiva da conversa, né, do diálogo, o espectador está tentando entender o que foi dito, enquanto que o artista está tentando falar. E o mais interessante seria, tipo assim, ao meu ver, né, se debruçar nessas palavras, sabe? Não que a gente não possa pensar também o que foi dito, eu acho que é essencial. Só que às vezes a gente tenta pensar o que foi dito não pela perspectiva artística, e sim pela perspectiva textual. Então, por exemplo, a gente vai usar várias ferramentas de interpretação de texto, enfim, várias ferramentas textuais, de discurso, de narrativa, para entender um filme. E isso, tipo assim, não parece tão estranho, porque um filme também tem palavras, também tem texto, também tem narrativa, mas não tem só isso. Então, eu acho que é interessante a gente se debruçar também por esse lugar de entender, vou fazer outra analogia, entender o quebra-cabeça, né? Como se o filme fosse um quebra-cabeça que o artista está montando junto com o espectador, sabe? Isso é uma questão importante, porque acho que a gente tem uma tradição, principalmente europeia, né, de história da arte, de entender a arte nesse lugar isolado, né? Que é muito essa ideia do museu, assim, tipo, o quadro tá lá, sabe? A pintura tá lá no museu, independente de quem tá vendo a pintura, sabe?
e também, de certa forma, independente do artista. E eu acho que isso, até hoje, a gente tem, eu acho que é uma grande corrente, né? Que, ao meu ver, leva a análise da arte para lugares não tão efervescentes, assim, né? Amarra muito a forma como a gente consome arte. Porque isso também tá dado no senso comum, enfim. E aí a arte fica um pouco cristalizada, né? Essa ideia do quadro lá parado. E também o filme parado no tempo, ele já tá feito. Ele não sofre a ação de quem tá assistindo e ele não sofre a ação de quem tá fazendo também. E isso também não quero entrar profundamente nesse assunto, talvez num outro vídeo, só quero colocar as ideias, né? O objetivo desse vídeo é colocar ideias, né? Trazer coisas pro debate. Porque assim, até teria como pensar como que o artista estaria envolvido na obra mesmo depois dela estar feita, mas enfim, eu acho que isso eu entraria para outras coisas que eu penso, assim, que talvez seja meio que uma viagem filosófica. Mas eu acho que fato é que as obras não estão paradas no tempo, né? E elas não dizem uma coisa e ponto, sabe? Elas dependem de você estar assistindo, né? A arte como um todo, né? Tipo, não teria mais arte se não tivessem mais seres humanos, né? A arte é uma das coisas, como o trabalho, né? A arte é uma das coisas que, assim, só existe a partir da relação social que a gente tem. Então, é muito estranho analisar a arte como se fosse uma peça, uma pedra, tá ligado? Tipo, uma peça da natureza, uma coisa que depois de ser feita, ela só existe no mundo e acabou. Que eu acho que essa lógica, né? Que é do museu, enfim, essa tradição de ler a arte, né? Que a gente tem, principalmente dos pensadores europeus, enfim. Lá do iluminismo, eu acho que isso vem muito forte. Então, dessa maneira, eu acho que é interessante a gente pensar essa estrutura, né? Do espectador sempre, né? Do espectador pro cinema, mas enfim, da pessoa, do indivíduo que está em contato com a obra, e também o criador, né? O artista ou os artistas, né? Como é o caso do cinema, os artistas. Descentralizar um pouco na figura do diretor também, que é fundamental, né? Mas não dá pra pensar o filme só a partir disso, sabe? E é isso, enxergar o filme, talvez, né? As obras de arte nesse lugar entre um e outro, sabe? Dessa forma a gente consegue, parece que fica mais claro, pelo menos pra mim fica mais claro, né? Espero que eu esteja conseguindo explicar um pouco da forma como eu penso. Mas fica mais claro o que a arte pode ou não fazer, sabe? Não, então, fechando o ponto do Kleber, talvez, por exemplo, Bacurau pra mim é um filme que eu até gosto. Tipo, pra mim é o meu filme preferido do Kleber, assim, mas isso é meio irrelevante pro meu ponto. Eu só queria demonstrar que talvez se esteja falando da mesma coisa de perspectivas diferentes, sabe? Por exemplo, eu não acho que Que Horas Ela Volta e O Som ao Redor são filmes muito diferentes em termos estéticos, né? E a estética não é uma coisa menor aqui, ela é tipo a principal coisa. Porque é através da estética, né, através desses processos, que existe essa experiência da arte, né? E aí eu vou para um último ponto, que tem a ver também com a forma como a gente entende algumas outras coisas. Eu tô usando exemplos que o Eribaldo deu para dialogar diretamente com o vídeo, então eu vou usar também outro filme que ele citou, que é o filme do Lars von Trier, né? A Casa que Jack Construiu. E sim, um diretor muito polêmico, enfim. Muita gente odeia, muita gente ama. Mas o que eu queria trazer aqui é que, tipo assim, no final desse filme, e aí spoiler, né? Eu também sou a favor de spoiler, tá, galera? Tipo, eu acho que essa cultura contemporânea anti-spoiler, ela é muito esquisita. Durante toda a história da humanidade aí, as pessoas lidaram muito bem com spoiler. Na verdade, às vezes um spoiler te faz você querer ver mais o filme. Mas enfim, não vou cagar regra não, eu sei que isso tá muito consolidado. Não quero ser o diferentão, porém, eu acho que a gente poderia aproveitar mais. Vocês poderiam, né? Porque eu aproveito bastante. Mas vocês aí poderiam aproveitar mais os spoilers. Às vezes você acha que o filme é uma merda. Aí a pessoa te conta o final, você fala, puta que pariu, agora talvez eu... Enfim, talvez agora eu queira ver o filme. Mas enfim, nesse filme... mas aí fica o aviso aí de spoiler, tá? Quem não quiser. Nesse filme, no final, o personagem principal, ele meio que vai pro inferno, né? E o filme ele é todo colocado
construído, né, a partir de uma perspectiva naturalista mesmo, né, realista. Tipo assim, o fantástico não tá dado. E isso o Lars von Trier faz esse processo no final, inclusive usando várias referências barrocas também ali, né, fazendo essa referência direta à pintura, que é uma coisa que ele faz bastante. O filme dá essa virada, né, essa virada estética. E aí você tem todo o final do filme com esse elemento de fantasia, né. A discussão é muito maior do que esse elemento fantasia ou não, mas fato é que esse gesto que ele faz é artisticamente muito instigante, né? Não tô nem colocando muito instigante como uma coisa boa, né? Pode ser muito instigante pra ruim. Mas o meu ponto aqui era só colocar uma característica do que esse filme tem, por exemplo, não pra qualificar ele ou não. E é importante pra mim dizer que eu não tô querendo fazer um juízo de valor. Não porque eu não queira fazer, mas eu acho que é pro bem do argumento. Isso não tem que estar colocado junto a um juízo de valor. Mas o meu ponto é dizer que, tipo assim, isso é uma coisa que existe para além do discurso, sabe? Tipo, esse gesto, falando bem diretamente. Tipo assim, isso que ele faz não é nem de esquerda nem de direita, sabe? Tipo, essa transição, esse movimento, essa ferramenta. Por outro lado, isso é uma peça fundamental do filme. A relação que qualquer pessoa que assistiu esse filme, até o final, né, não abandonou no meio, criou com esse filme, é a partir desse final. Seja gostando ou não, enfim, sei lá, o que ela sentiu ou não. Então, o meu ponto é assim, eu me interesso muito por pensar isso. E eu acho que a gente deveria mirar mais nesses aspectos, né, da arte, assim, para além do discurso. Porque não é uma coisa ou outra, sabe? O filme, no caso do cinema, né, o filme ele comporta isso tudo, ele também é discurso. Então você pode fazer essa análise, mas às vezes a gente fica talvez num lugar muito difuso quando a gente tá pensando só o discurso, né? Ou só o texto, né? Talvez se referir a isso como texto seja melhor. Assim. Sem contar também que, assim, por existir essa relação espectador-filme, e ela depende muito do espectador, às vezes o que uma camada social, por exemplo, um grupo social, pessoas de um certo estado ou de uma certa classe entendem sobre o discurso do filme não é o que outra entende. Isso às vezes é colocado como uma questão menor, né? No tipo assim, o que importa mesmo é o que o diretor quis dizer, né? O artista quis dizer. Então, tipo assim, quem entendeu certo é a pessoa que entendeu o que ele quis dizer. Ou seja, um erro também que eu acho que acontece em interpretação. Não vou nem dizer que é um erro, tá? Mas eu acho que várias vezes vai pra um certo equívoco, assim. A gente perde coisas quando a gente tá refletindo dessa forma. Tem esse diretor aqui, que ele é um burguês. Aí ele fez um filme sobre a burguesia. E aí só quem entendeu o filme mesmo são os burgueses ou a classe média alta, enfim. Se você é pobre e gostou do filme, ou você tá crivado de ideologia, né? Gostou da ideologia do dominante, ou você não entendeu. Claro que eu tô fazendo uma caricatura gigantesca aqui, mas o meu ponto é, se coloca um pouco de lado, ao meu ver, a obra, né? Tô falando dos filmes especificamente, mas até qualquer arte. O sentido da obra em relação com o público. Isso também não quer dizer que, tipo assim, também o outro extremo seria, você foi ver um filme de terror, que a galera gosta muito ainda, vai ver um filme trash, enfim, alguma coisa desse tipo. E aí você fica rindo o filme todo, sabe? E aí você fala, não, esse filme, pra mim, esse filme de terror aí dos anos 60, pra mim é um filme de comédia. Isso também não é muito, não tá muito dado na realidade, ao meu ver, porque essa relação que você experienciou é a partir de uma série de outros elementos, né? Isso também eu acho que seria um assunto interessante para um outro vídeo, mas ainda assim seria uma relação. O sentido da obra tá sempre veiculado a isso, sabe? Mas pra mim é uma coisa entre isso, sabe? Não é só o que o artista quis dizer que vale, né? Até porque não existe pra mim essa questão de validade. E assim, às vezes o artista nem sabe tudo que ele disse. Ou não conseguiu dizer tudo que ele queria dizer.
Ou melhor, né? Não disse da forma como ele queria. Então, pra mim, não é nem esse ponto onde, tipo assim, o que vale é a opinião do artista, né? Que cria um cenário que hoje em dia é muito comum, que é tipo assim, as pessoas começam a querer explicar os filmes a partir de quem fez os filmes. Tipo, olha só, o diretor disse que o filme é sobre isso, então é sobre isso e você tá errado. Sabe? Tipo, uma coisa que não tem pé nem cabeça. Mas enfim. Ou também o outro extremo, que é tipo assim, o espectador ele se relaciona com a obra do jeito que ele quiser, sabe? Se é um filme de guerra e ele quiser entender que é um filme de fantasia, tá tudo na visão dele. Eu acho que isso seria uma coisa mais, né, da pós-modernidade, assim, que também não faz sentido porque ela foge totalmente da materialidade. Fato é, existem coisas sim no filme, com coisas objetivas, talvez uma subjetividade objetiva. Tem diálogos ali, tem, claro que não por meio de palavras, mas enfim, naquela analogia da conversa, né, enfim. Existe algo ali nessa conversa, objetivo, né? E aí você pode até entrar numa questão, se o filme realmente conseguiu dizer o que ele passava e tal. Mas fato é que, assim, existe um conteúdo objetivo. Tipo, existe um limite, sabe? Você não pode achar que um filme de terror é sobre qualquer coisa. Porém, esse filme também não existe sem alguém assistindo, sabe? O filme existe, né? A experiência artística, no caso. E a obra em si existe nesse contato. Então, eu queria terminar o vídeo dizendo isso, né? Que às vezes se dá pouco valor a quando se coloca em debate essa questão estética e essa questão da espectatorialidade. Como se... Isso é uma tradição, acho que, né? Da nossa sociedade aí, tá muito colocado. Principalmente pelo pensamento iluminista. O texto sempre vai sobrepor as outras coisas, né? A razão sempre vai sobrepor os sentidos, os sentimentos, sendo que o que eu queria trazer é que eu acho que a gente tem que se debruçar sobre isso, sabe? Tanto sobre essa relação. E muita gente estuda isso, né? Eu tive contato com vários textos desses na faculdade, assim. Me fez pensar em muitas coisas. Textos sobre artigos, né? Sobre espectatorialidade, enfim. Eu nem tô entrando muito nisso enquanto estudo sociológico, eu tô falando mais da visão da arte em si mesmo, sabe? Tipo, uma questão mais filosófica. Da existência da arte mesmo e da existência desse diálogo invisível entre esses dois indivíduos, né? Que não necessariamente são dois, enfim, tanto o indivíduo espectador, que podem ser vários, por exemplo, numa sala de cinema. Geralmente você não assiste o filme sozinho, inclusive é incrível assistir um filme sozinho na sala de cinema, mas enfim. Geralmente você tem outras pessoas, isso também molda a sua experiência, todo mundo pode gargalhar no filme, você fica puto com isso, você pode rir junto, enfim. Então esse indivíduo, né, esse indivíduo que é quem está recebendo, né, o espectador, um lado da conversa, e o outro indivíduo que também pode ser um só, mas pode ser vários também, que é o artista, né, ou os artistas. E junto a isso pensar os processos estéticos, né, que são as ferramentas, como que isso se constrói, sabe? Porque tanto quem está assistindo quanto quem está fazendo conhece essa conversa. Você pode, o espectador pode não entender. Isso, pra mim, é uma questão maior do que a conversa que você tem sobre o cinema ser uma linguagem e tal. Eu acho que também não é muito preciso dizer que é uma linguagem. Mas, enfim, cabe também, né? Mas eu sinto que ainda volta pra questão do texto, né? Do texto. Mas é isso, é entender que, tipo assim, quem tá assistindo sabe. Ou tá descobrindo junto. E quem tá fazendo a mesma coisa, sabe? Então, pra mim, tá muito colocado mais nesse lugar. Isso é uma forma que eu queria puxar, né? Alguns pontos pra esse lado. Pra trazer pro debate, assim. Então é isso. Queria agradecer. Se alguém assistiu isso, né? Se o Eribaldo assistiu, um abraço pra você, cara. Eu espero que você tenha gostado do vídeo aí, né? Tentei falar de uma maneira bem respeitosa. Tô gostando bastante do seu conteúdo. Feliz que você tá aí crescendo, trazendo reflexões importantes, né? Pra esse campo. Deslocando um pouco a forma como tá colocada, de maneira, com uma certa inércia, né? Alguns pensamentos, né? Sobre arte, enfim. Então é isso. Queria agradecer quem assistiu aí. Desculpem pelo vídeo bizarro. Ficou longo também. Mas enfim. Um abraço.